Os momentos de dores na vida são inevitáveis. Por mais que a gente tente viver uma vida sempre feliz, sempre alegre, infelizmente a gente não consegue. A gente vai passar por situações difíceis que vão nos causar muita dor. Às vezes sendo consequências das nossas escolhas, às vezes sendo simplesmente a vida dos outros afetando a nossa própria. Oi, eu sou a Nath e hoje no terceiro episódio da primeira temporada do Alfazemas da Alma no YouTube, eu quero falar sobre o que a dor me ensinou sobre mim mesma. E eu vou trazer 5 tópicos. Então a primeira coisa que eu aprendi sobre mim mesma através da dor é que eu preciso de uma rede de apoio emocional. Às vezes a gente acha que a gente pode fazer tudo sozinho, apesar de gostar de me comunicar, gostar de estar ao redor das pessoas. O meu dia a dia, na minha rotina, eu gosto de estar sozinha, mas através da dor eu entendi que eu preciso de uma rede de apoio emocional. Fica muito mais difícil viver a dor sozinha. E o maior exemplo de dor que eu tenho para trazer, vou falar brevemente, foi a perda do meu pai. Há mais ou menos 3 anos e meio atrás, meu pai faleceu de câncer, de uma forma meio repentina, assim, em alguns meses que ele ficou doente, ele faleceu. Esse foi o momento de maior dor na minha vida. Eu nunca tinha vivido um luto e depois de um tempo eu optei em utilizar o luto como um grande processo de aprendizado também, com relação a mim e com relação à vida. E é claro que vários outros processos de dor aconteceram já na minha vida, nada comparado ao luto, mas sim, muitos processos dolorosos, muitos processos difíceis. E ter uma rede de apoio para mim foi essencial, porque eu me senti perdida, me senti com dificuldade de entender o que estava acontecendo, dificuldade em seguir em frente. E agora, o que eu faço? Como que eu continuo vivendo? Qual que é o meu propósito nessa terra? Como que eu vou viver sem meu pai? Através do luto eu fui entendendo que as pessoas que estavam ao meu redor naquele momento, elas foram essenciais para me ajudar no meu processo. Então eu tive o meu marido, eu tive minha mãe, minha irmã, eu tive amigas que estiveram próximas, tive a minha psicóloga. São pessoas que me ajudaram a sair desse lugar e que serviram de uma rede de apoio muito grande. Muito difícil a gente, principalmente quando a gente nunca passou pela perda de alguém, a gente oferecer algo para alguém que acabou de perder uma pessoa importante, porque a gente não sabe o que oferecer. As pessoas reagem diferente, as pessoas têm necessidades diferentes. E como eu nunca tinha passado por aquilo, eu não sabia exatamente o que eu precisava. Então as pessoas que simplesmente me ofereceram um abraço, uma escuta sem julgamentos, para mim foi assim essencial e me ajudou muito e me fez ver o quanto é preciso ter essa rede de apoio emocional em momentos de dor, em momentos difíceis. É mais fácil a gente encontrar, pelo menos para mim é mais fácil encontrar pessoas para dividir momentos alegres, momentos de felicidade, de euforia, do que encontrar pessoas para dividir os momentos difíceis. Então, essa é a primeira coisa que eu aprendi através da dor, que eu preciso de uma rede de apoio emocional que esteja ali comigo. A segunda coisa que eu aprendi através da dor é que eu preciso falar sobre ela. Eu sou uma pessoa bastante mental, então eu penso muito, gasto bastante energia pensando, sou muito racional em muitas coisas. E às vezes, de tanto que eu repito a situação ou a história na minha cabeça, eu acho que eu tô sendo repetitiva para as pessoas, mas na verdade não tô nem falando para as pessoas, mas eu tô vivendo aquilo de forma tão intensa que parece que sim. Então, eu costumava guardar tudo pra mim, guardar os meus sentimentos, guardar as minhas dores, as alegrias, ou enfim, todos os processos eu costumava guardar. E através da dor eu entendi que eu preciso falar sobre eles. Eu preciso falar quantas vezes forem preciso, eu preciso falar, nem que seja comigo mesma, em voz alta, nem que seja agora aqui gravando vídeos, ou seja, gravando áudios pra mim, seja com a minha psicóloga, seja com quem for. Essas pessoas que eu falei antes, né, da rede de apoio, pessoas com escuta ativa, para mim, são essenciais para o meu processo de cura. E
e depois, né, saindo da dor, algo que eu aprendi com ela, mas que eu levo pra minha vida num geral, assim, né? Até os momentos de alegria que eu gosto de compartilhar, eu preciso falar sobre eles, ou algumas decisões que eu preciso tomar, ou no dia a dia, se eu tô vivendo alguma situação que é bem conflitante na minha mente, em que talvez, eu consigo, eu tenho ainda um tanto de energia para seguir nisso, mas ao mesmo tempo eu tenho essa outra possibilidade. Então eu aprendi que eu sou uma pessoa que precisa falar sobre o problema. Eu não vou conseguir ficar segurando ele por muito tempo. E isso é uma evolução muito grande para quem eu era na minha infância e na minha adolescência, em que eu guardava tudo para mim e tinha dificuldade em falar. Então, assim, foram através de vários processos de dor que eu aprendi que é necessário, não é chato. E com as pessoas certas na minha rede de apoio, eu me sinto encorajada a falar. E aí viver o processo do depois, da tomada de decisão, ou depois da dor, depois de entender o processo, depois de entender os sentimentos, eu consigo, de forma mais clara, eu consigo lidar com o que vem pela frente de uma forma mais leve. Meu objetivo sempre é trazer leveza para a vida. O terceiro ponto que eu aprendi sobre mim mesma através da dor é que eu tenho uma capacidade muito grande de me reinventar. Porque, como eu falei, meu processo mais doloroso até hoje foi a perda do meu pai. Mas existem vários outros processos difíceis na minha vida, assim como na de todo mundo. E essa capacidade de me reinventar é algo que eu descobri não faz muito tempo. Que, na verdade, eu sempre tive ela, mas porque eu parei para prestar atenção e colocar ela assim como algo que eu aprendi. No momento que às vezes eu me sinto mais para baixo, ou mais desesperada, ou mais sem saída, eu sei, eu tenho a confiança em mim mesma de que eu vou conseguir sair e de que eu vou me reinventar e que daqui a pouco eu vou olhar para trás e essa situação vai ter sido algo na minha vida em que eu aprendi certas coisas, mas não é o que me define, não é o que define a minha vida. Então, através de vários processos, eu fui incorporando essa capacidade e hoje eu sei, tenho isso muito forte dentro de mim, que essa é a capacidade de me reinventar. De novo, né, juntando os outros pontos, tendo essa rede de apoio que me ajuda a pensar, que me ouve, mesmo quando às vezes eu pareço uma doida falando sobre várias coisas, e aí eu me reinvento, eu saio, levo o tempo necessário para me curar, e aí eu saio, eu me reinvento e para um novo momento, para novas oportunidades. E o quarto ponto que eu aprendi através da dor é que eu tenho uma capacidade muito boa de entender os meus sentimentos, de analisar as situações e me curar através disso. Eu sempre achei que o que a gente não nomeia, os sentimentos que a gente não nomeia, eles são mais difíceis de conseguir encaixar numa caixinha e entender. Às vezes, por muitas vezes eu vivi coisas em que fiquei martelando para tentar entender, ou que eu sempre repetia o mesmo padrão, porque eu não entendia o que era, o que eu estava sentindo. E no momento que eu entendi que eu preciso nomear as coisas, que fica mais fácil para eu lidar depois, isso abriu assim uma clareza na minha mente muito grande. E esse processo aconteceu de forma mais específica através do luto, porque eu nunca tinha vivido o luto da forma como eu vivi, e perdendo meu pai, isso veio de forma muito forte na minha vida. Eu já tinha perdido outras pessoas, mas ninguém tão próximo, e eu me senti totalmente perdida, porque eu não sabia, não conseguia nomear o que eu estava sentindo. E num primeiro momento eu achei que poderia ser uma depressão, eu achei que era só um momento difícil, mas que tudo ia ficar bem. E sim, tudo ficou bem no final. Mas na minha primeira sessão de terapia com a minha psicóloga, ela me disse, ao meu ver, pelo que tu tá me falando, o que tu tá vivendo é luto. E naquele momento é como se, assim, como se um caminho se abrisse, como se uma luz aparecesse na minha frente. E pensasse, gente, agora que eu nomeei, e agora fica mais fácil de lidar com isso. Né? É um caminho ainda um pouco complicado, difícil mas eu sei o que é isso, eu sei nomear. Então,
a partir dali, tudo que eu sinto que é diferente, que é complicado ou que é bom, eu procuro entender, nossa, isso aqui é tal sentimento, que bom, ou nossa, esse aqui é tal sentimento, não gosto disso aqui. E recentemente, falando de uma forma muito breve, eu tava vivendo um processo no trabalho, um processo bem difícil, de uma situação em que, ao meu ver, estava sendo muito injusta comigo, e eu tava vivendo ela todos os dias e começou a me aflorar um sentimento, e eu não tava entendendo o que era. E ficava constantemente vivendo diálogos na minha mente, e se eu falasse com essa pessoa, como que eu ia resolver a situação. E aquilo foi me consumindo de uma forma que até que chegou um momento em que eu parei, acordei um dia e pensei, gente, o que eu tô sentindo é raiva. Eu tô sentindo é raiva, e a gente não aprende a lidar com a raiva. Ninguém nos diz, isso aqui que tu tá sentindo é raiva, tá? Pelo menos não aconteceu comigo. E eu tenho uma comunicação muito boa com a minha mãe e eu achei muito legal. Eu mandei na hora um áudio pra ela e eu falei, mãe, tô aqui vivendo essa situação e eu acabei de ver que eu tô tendo que lidar com a raiva. E eu não sei como lidar com ela. Será que você pode me ajudar? E aí foi muito legal, assim, a troca que a gente fez. A raiva real, assim, é um sentimento que até é feio da gente falar. Nossa, olha, eu senti raiva. Não, é feio, não, a gente tem que reprimir a raiva. E na verdade não, na verdade a gente tem que entender que a gente está sentindo e o que a gente está sentindo é raiva e que a raiva é um sentimento como qualquer outro e tá, e agora o que eu faço com isso? Essa é a parte mais difícil. O que eu faço com isso? Como lidar com a raiva? Eu consigo simplesmente sair dessa situação? Porque assim, não adianta eu ir lá fora e eu gritar e eu quebrar tudo, porque isso não vai resolver a situação. Então eu parei de forma consciente, entendendo o que eu estava sentindo. Respirei e pensei, o que eu posso fazer para resolver essa situação? Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance? Eu já tô me retirando mesmo. Então, se eu tô me retirando, como que eu faço para lidar com essa raiva até o momento que eu consiga romper esse ciclo? Eu já tomei decisões para não viver mais essa situação. Mas até lá, tem uma data, até lá eu preciso lidar com isso e eu não posso deixar isso me consumir. A partir disso, então, eu fui utilizando de habilidades que eu já adquiri em outros momentos para lidar com isso. Então, tentar me conectar mais comigo, tentar focar minha energia em coisas que fossem me fazer bem, ao invés de todo dia bater na mesma tecla. E o quinto ponto que eu aprendi através da dor é que eu preciso do meu próprio tempo para lidar com ela. Muitas vezes eu me cobrei, não, eu preciso sair dessa situação agora, porque eu não posso continuar vivendo nela. Mas como a situação que eu acabei de falar, da raiva, eu não podia simplesmente largar tudo e ir embora naquele momento. Eu precisava lidar com ela. E eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu silêncio, eu preciso da minha conexão comigo mesma. E vão ter dias que a conexão comigo mesma não vai funcionar, que vai ser só realmente ficar em casa. É o dia que eu gosto de dizer que eu tirei pra sentir pena de mim mesma. Às vezes esses dias eles vêm, em que eu vou ficar em casa, em que eu não vou fazer nada, ou vou fazer o mínimo, a minha obrigação, e eu vou ficar assistindo alguma coisa, sem esforço nenhum, e eu vou ficar sentindo pena de mim mesma. Ah, olha, coitadinha de mim, olha a situação que eu tô, todo mundo tá vivendo uma vida incrível e eu não, porque eu não consigo sair disso. Eu vou sentir pena de mim o dia inteiro e tá tudo bem, tá tudo bem. É o meu tempo, é o meu processo. Pra mim, hoje, todas essas questões que eu aprendi sobre a dor e me trouxeram habilidades para lidar melhor com ela e para lidar com outras situações da vida, mas pra mim, a maior lição é que a dor vai continuar existindo na vida, não importa quantas habilidades ou formas a gente tenha de lidar com ela, ela vai aparecer. Não foi porque eu lidei com a raiva e eu entendi que era raiva que a próxima vez que aparecer raiva na minha vida eu vou logo saber como lidar ou logo vou identificar. Não, talvez sim, talvez não. Mas é fazer com que esses momentos difíceis, pesados, se passem mais rápido, que eu consiga perceber eles e que eu consiga entender eles, que eu crie essa habilidade de forma rápida eu conseguir entender e sair deles, para viver uma vida melhor para mim, né? Manter a minha energia vital, manter a minha vibração lá em cima o máximo de tempo possível e aproveitar a vida da melhor forma possível e ser melhor para os outros, ser melhor para minha família, para os meus amigos.
viver em paz na maior parte do tempo. Mas a verdade é que a gente não controla tudo. Então aos poucos eu vou enchendo os meus bolsos de truques para lidar com as dificuldades. Mas essa também é mais uma lição de que mesmo através da dor a gente consegue tirar muitos aprendizados sobre a gente consegue, às vezes na hora que a gente está ali vivendo, a gente não consegue enxergar, a gente acha que não tem saída, a gente acha que o nosso mundo acabou, ou que a gente não sabe mais como agir, não sabe mais o propósito, não tem mais vontade, não tem mais coragem, e tá tudo bem, tá tudo bem. Não vai ser assim para sempre. Não vai ser assim para sempre, e a gente pode se permitir se sentir assim. A questão é, da próxima vez, como que eu saio dessa situação mais rápido? Porque ela vai voltar, ela vai acontecer. E como que eu uso todo esse aprendizado que eu tive através da dor no meu dia a dia, para trazer mais leveza e mais alegria para minha vida e para a vida dos outros. Isso para mim é ter mais qualidade de vida, é estar conectado, é estar se expressando no mundo de uma forma genuína e autêntica. Tá bom? Muito obrigada por ter me ouvido até aqui e até a próxima. Beijo!